Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham namam sangham namasami. Então, com essas novas tecnologias trazem muitas facilidades, mas mesmo essas facilidades às vezes se tornam uma espécie de armadilha para as pessoas, né? Então, uma coisa muito comum hoje em dia, as pessoas acabam organizando a vida delas ao redor dos aparelhos eletrônicos, né? da internet, do celular, do computador, né? Os amigos que elas têm estão dentro do computador, né? Quando as pessoas buscam, por exemplo, o tipo como diria isso? Geralmente, antigamente, você faria amigos, você se encontraria com seus amigos, conversaria com seus amigos, esse tipo de interação não sei como chamar isso, né? Esse tipo de energia que você pega, né, da interação social, né? Hoje em dia as pessoas assistem outras pessoas conversando, né? Então dá a impressão que eu faço parte, por exemplo, tem um grupo de pessoas que estão conversando na internet. E aí um monte de outra gente fica ali assistindo essas pessoas conversarem na internet, né? Às vezes nem é a questão do que eles estão discutindo, né? É mais na questão de ter essa sensação como se eu participasse desse grupo de amigos, né? A pessoa tem uma sensação falsa de participação, né? Tá ali assistindo amigos conversando. Aí ela sente como se eu também fosse amigos, né? Tem uma sensação de fazer parte, né? Então as pessoas substituem as amizades reais, né, por assistir alguém conversando, né? Ou também essa onda, né, de pessoas explicando coisas na internet, né, também tem muito disso, né? As pessoas, não sei, esse contato deveria ser um contato pessoal, né? Você ter conversar, discutir, aprender, partilhar conhecimento, né? E não ficar ouvindo alguém explicar um monte de coisa na internet, né? Isso não, sei lá, começa a ficar tudo distorcido, né? Não é um negócio muito saudável, né? Tem, né, seu benefício, né? Se não tivesse benefício também não existiria, né? Então, possibilita, né, pessoas que jamais teriam acesso, né, a ter acesso a algumas informações, algum tipo de coisa que antigamente simplesmente não haveria possibilidade daquela pessoa fazer contato com isso, né? Mas, por outro lado, também não é 100% bom, né? Também é uma coisa que gera um benefício, né? Mas também cria, né, uma distorção, né? Cria uma espécie de armadilha que as pessoas é que nem quando a pessoa come algo, mas é uma dieta não balanceada, né? Então a pessoa se alimenta, ela fica nutrida, mas aquilo em si gera um problema, né? Aquela dieta não está bem balanceada, então apesar de você estar recebendo nutrição, você está acumulando, né, uma deficiência que eventualmente vai criar problemas, né? Então não é uma refeição completa, né? Então, tudo que as pessoas fazem, as amizades das pessoas são todas através de uma tela de computador, não nutre de verdade, né, aquilo que precisa ser nutrido, né? Então, não é um substituto para as amizades, não é um substituto para o contato pessoal, né, com as pessoas, né? Mas, né, entre morrer de fome e comer uma dieta não balanceada, é melhor comer uma dieta não balanceada, né? Mas quem tem a possibilidade, quem tem a oportunidade de comer uma dieta balanceada, deveria fazer um esforço para fazê-lo, né?
e não ficar satisfeito em coisas incompletas, né? Mas, por sorte, né, em comparação à alimentação, né, não tem muitas opções, né? Você come o que tem, né? Já com relação a desenvolver sua própria mente, existe, né, uma opção, né? Se você não tem como, né, ter contato com boas pessoas, contato com bons amigos, contato com bons professores, contato pessoal, né? Então você faz um pouco de contato através, já que existe essa tecnologia, né? Você faz um pouco de contato através da internet, procura utilizar de maneira útil, né, esse recurso, né? Mas aí você complementa isso através de contato consigo mesmo, né? Você faz contato com esse amigo, né? Cria amizade consigo mesmo, né? Torne a si mesmo um amigo, né? Converta, né? Atualmente as pessoas são inimigas de si mesmas, né? Como que você faz para saber se as pessoas são inimigas de si mesmas? Muito simples. Vocês conseguem ficar sozinhos, né? Vocês conseguem desligar os aparelhos, desligar todas as distrações e sentar sozinho num local e ficar tranquilo? Sim ou não? Se a resposta é não, então eu garanto, vocês são inimigos de vocês mesmos. Vocês se odeiam, vocês se atormentam, vocês criam sofrimento para si mesmos. Então isso tem que parar. Você tem que parar de agredir a si mesmo, você tem que parar de atormentar a si mesmo. Você tem que, sabe, entendeu? Antigamente eu falava muito isso, falava, se vocês mesmos não se aguentam, então nem vem falar comigo que eu também não vou aguentar vocês, né? Se vocês mesmos não se aguentam, vocês que são vocês mesmos não se aguentam, como é que você pode esperar que outra pessoa queira ser amigo de vocês, né? A não ser que sejam pessoas que também estão mais perdidas do que vocês mesmos, né? Então você fica travado, fica reduzido a amizades não saudáveis, não úteis, né? Amizades que minam sua saúde mental e não ajudam a desenvolver saúde mental, né? Que nem, por exemplo, você pega uma pessoa que vai para a cadeia, né? Eles botam você numa cela com várias outras pessoas. Aquelas pessoas são ladrões, são sequestradores, são traficantes, são todo tipo de pessoa ruim, né? Aí, se você faz algo errado, eles querem te punir ainda mais. O que eles fazem? Tira você da cela com os estupradores, com os criminosos e coloca numa cela solitária. Coloca você junto com a pior pessoa do mundo, que é você mesmo. Essa é a punição. Se você não se comporta bem, eles tiram você da cela com o sequestrador, com o assaltante e colocam você numa cela sozinho, para você sofrer ainda mais, né? Você vê, você é pior do que sequestrador, e você é pior do que assaltante, você é pior do que o estuprador, né? Você é a pessoa mais insuportável no mundo que tem, somos nós mesmos, né? Agora, supondo que você fosse uma pessoa saudável, uma pessoa que está de bem consigo mesmo, né? Quando eles falaram, vamos botar você na cela solitária, eu falo, ai, que alegria, que bom, agora eu vou ter paz e sossego, né? Agora, se você tem uma mente doentia, né? A ideia de ficar sozinho é insuportável, né? É uma punição, ainda pior do que viver com criminosos, né? Viver consigo mesmo é pior do que viver com criminosos, né? Você imagina até que ponto chega esse assunto, né? Então, então você tem que lutar contra isso, sabe? Você tem que realmente tomar isso como uma tarefa urgente, né? Então, você mantém, né, o uso da tecnologia, o uso do celular para somente coisas práticas, né? Só para descobrir o endereço de tal local, olhar no mapa como é que chega no local X, pesquisar alguma informação, né? Só coisas práticas. Não use o celular como um substituto para amizades. Não use o celular como substituto para contato social, né? Se você não tem amigos para fazer contato, não tem pessoas que ao seu redor que você acha vale a pena fazer contato com elas, então fique sozinho, aprenda a fazer contato consigo mesmo, né? Se você é uma pessoa insuportável, uma pessoa dolorosa, uma má companhia, então pare de fazer isso, pare de ser uma má pessoa, pare de se agredir, né? Aprenda a fazer isso, aprenda a parar, aprenda, né,
E não tem como você aprender a fazer isso se não tiver coragem de olhar para o assunto, né? Então você, pelo menos, começa aos poucos, né? Vai, por exemplo, pode começar diminuindo, né? Reduzindo o uso do celular só para coisas práticas, só coisas práticas. Não use o celular para se distrair, não use o celular para buscar prazer, não use o celular para se distrair, não use o celular para buscar prazer. Se você quiser se distrair, faça algo útil, faça alguma coisa que é agradável, divertida, mas benéfica, né? Faz, sei lá, vai caminhar, vai no parque, vai andar de bicicleta, vai aprender uma coisa nova, aprender uma nova língua, vai cuidar da casa, vai limpar a casa, vai consertar algo que está quebrado, vai ajudar uma pessoa que você conhece, que precisa de ajuda. Faça algo útil, né? Desligue o celular, vai fazer algo útil que seja também agradável de fazer, que você tenha vontade de fazer, que lhe traga prazer fazer aquilo, né? Esse é um bom substituto, né? E aí, além disso, né? Mas isso também não serve como, né? Não vai. Isso também é apenas um substituto. Não chega a ser a coisa real ainda, né? Você ainda está se mantendo ocupado, né? Você ainda está evitando a sua própria presença. Só que eu estou evitando minha presença com algo benéfico. Em vez de evitar minha presença apenas com distrações e coisas inúteis ou coisas danosas, né? Então eu evito estar comigo mesmo através de me ocupar de coisas úteis, né? Não é o ideal, mas melhor do que nada, melhor do que estava antes, né? Aí, com tempo ao tempo, você também, aos poucos, né? Ao mesmo tempo que você vai fazendo isso, você também procura um tempo para ficar quieto, sem distração nenhuma, né? Pode ser meia hora durante o dia, 1 hora por dia, para sentar e falar, ok, não vou fazer nada, vamos olhar qual é a situação do que está acontecendo aqui dentro da minha própria mente. Não precisa fazer nada, não precisa resolver problema nenhum, né? Apenas aprenda a sentar e olhar, né? E tolerar a visão de si mesmo, né? Tolerar a experiência de si mesmo, né? Então, você pode imaginar, né, para você conseguir tolerar a experiência de si mesmo, vale a pena, né? É mais fácil e mais produtivo se você, durante esse processo, tiver uma atitude de amizade, né? Fica mais fácil se você tiver uma atitude de benevolente, né, para consigo mesmo, fica mais fácil conseguir tolerar a experiência de si mesmo, a experiência da sua própria sensação. Qual é a sensação de ser eu? É agradável ou não? Em geral, não é agradável. Em geral, as pessoas conseguem se enfiar num buraco tão fundo que elas mesmas não conseguem mais sair, né? Então, às vezes, é uma coisa... Quando você olha isso de mais longe, quando um dia vocês conseguirem sair desse buraco, você olha, é só isso, era uma coisa tão besta, né? Até ridículo, né? Quando você está naquela situação, parece algo terrível, algo, meu Deus, que horrível, como pode ser tão ruim assim? Mas quando você sai, fala, era só isso, na verdade não tinha nada demais. Não tinha nada demais. Então você desarma, né? Fique atento, né? Em geral, eu não quero dar muitas explicações do que fazer, porque o mais importante nem é tanto, não é só uma questão de resolver o problema, mas também é uma parte importante disso é aprender a resolver problemas, né? Eu não tenho muito interesse em falar, faça isso e o problema desaparece. O mais interessante é, olhe para o assunto e veja se a sua própria mente já não consegue sacar, porque é tão óbvio, né? Eu digo, é uma coisa tão boba, tão besta, né? A gente faz por ignorância, não tem outra razão para isso. Ninguém, em geral, os seres humanos não têm desejo pelo sofrimento. A maioria das pessoas tem desejo pelo bem-estar, né? Então, se você simplesmente olhar o que está fazendo, é óbvio que você vai parar. É tão simples. Quando você percebe, sabe, você está com a mão na panela quente, quando você entender, eu estou sentindo dor por causa da panela, você tira a mão. É automático, né? Não precisa pensar muito, não precisa justificar, filosofar,
pedir a ajuda de Deus, é só tirar a mão, gente, não tem nada demais, tira a mão, meu Deus. É tão simples, né? Não precisa rezar para ninguém, não precisa pagar para o pastor vir ajudar você, é só você tirar a mão. Né? É tão óbvio, né? O problema é as pessoas não enxergam, né? É isso que eu estou falando, é incrível o tamanho do buraco que as pessoas se enfiam, né? Então, e esse aspecto é importante, porque não é apenas um problema, também a mente é um fenômeno dinâmico, né? Mesmo que você saia do buraco hoje, amanhã você cai de novo, né? Porque você vive uma vida dinâmica, as coisas estão mudando o tempo todo, né? A situação muda o tempo todo, né? Então você tem que criar a habilidade em sair do buraco. Essa é a maior habilidade, é essa, aprender a sair do buraco. Mesmo que eu caia de novo, tudo bem, tranquilo, eu sei sair desse buraco. Porque é difícil você não cair no buraco, né? Quando está todo em movimento o tempo todo. Imagina você estar vivendo num local, está em constante terremoto, né? Não dá para você contar, olha, eu vou conseguir andar e não vou cair. Não, está tudo tremendo o tempo todo. Como é que você vai conseguir ficar de pé, né? Só se você fosse um equilibrista mais hábil do mundo, né? Para conseguir, no meio de um terremoto da escala 7, né? Um terremoto muito forte, e eu não vou tropeçar nunca, é pouco provável que isso vai acontecer, né? Então você falou que provavelmente eu vou tropeçar, mas tudo bem, eu vou aprender a levantar. Né? Mesmo que eu tropece, não é um problema, eu sei levantar. Se você sabe levantar, tropeçar não é um problema muito sério. Né? Ninguém gosta de tropeçar. Né? Mas se você sabe levantar, até que pode até ser engraçado, né? Dar uma tropicada de vez em quando pode até ser divertido. Né? Não é um assunto muito sério, depende da sua capacidade de ficar de pé, né? De levantar. Né? Então, por isso, né, que eu não gosto de ficar dando muito, faça isso, pense assim, pense positivo, sei lá, essas coisas, esses negócios de autoajuda que as pessoas gostam tanto de ficar assistindo, né? Eu não acho que seja, é que nem remédio antibiótico, né? Não resolve mesmo o problema, né? É só elimina temporariamente, daqui a pouco o negócio volta de novo, né? Se você não eliminar a causa, né? Que nem como é que chama? Analgésico, né? Não é antibiótico, analgésico, né? Só maqueia o problema, né? Então, mais valioso do que isso é aprender a olhar, né? Então, você começa aprendendo a estar presente, né? Aprendendo a parar de fugir, né? Tem uma atitude de tolerância, uma atitude de bem-querer, né? Vamos sentar junto, aprender, vamos resolver esse problema junto, vamos conversar sobre isso, vamos parar de fugir. Né? Então você tem que criar espaço na sua mente para que aquele problema exista, né? Para que aquele mal-estar exista. Né? Tem que ter tolerância, né? Deixar ele existir, para que você possa olhar para ele. Né? Se você não consegue tolerar a existência dele, você não vai conseguir olhar para ele. Se você não consegue olhar para ele, você não vai conseguir desenvolver insight, né, que abandona, que desmonta aquele problema. Né? Então, de novo, né, esse tipo um tema frequente. Né? Tem coisas que, no modo normal das pessoas pensar, não faz sentido. Mas quando você começa a entender o que é a mente, fala, isso faz perfeito sentido. Né? No modo normal das pessoas pensarem, né? Se eu não gosto de algo, então eu não vou tolerar isso. Né? Se eu não gosto de algo, eu tenho que odiar e eliminar isso. Né? Mas se você olha do ponto de vista da mente, se eu não gosto de algo na minha mente, eu preciso tolerar essa coisa que eu não gosto, para que eu então consiga olhar para ela. Se eu conseguir olhar para ela, eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Sabedoria vai se manifestar, ignorância vai desaparecer. Então, para conseguir se livrar de algo, você tem que conseguir aceitar aquilo. Não faz, na visão mundana das pessoas não faz sentido, mas na visão do Dharma, perfeito sentido, exatamente assim, é óbvio que é assim, como poderia ser de outra forma? Tem que ser assim. Você não gosta de algo, você tem que aprender a tolerar aquilo que você não gosta. Só a partir daí é que a ideia, né, de a possibilidade daquilo cessar se torna possível. Né? Então, ou se quiser falar de uma maneira mais filosófica, mais poética, né? Você pode dizer que se livrar do mal é privilégio daqueles que não odeiam o mal. Se a pessoa, ou você pode dizer,
odiar o mal também é um mal, né? Se você odeia o mal, você também é uma má pessoa. Então, se você é uma má pessoa, você não se livra do mal. Você fica travado, preso, né? Agora, se você tem compaixão até pelas coisas ruins, né? Então aí sim a possibilidade de transcender as coisas ruins começa a se tornar viáveis, né? Começa a ficar real, né? Essa possibilidade começa a se realizar. Esse tipo de coisa, então, aí você vai aprendendo a dialogar consigo mesmo. Mas a primeira coisa não é isso, você tem que primeiro aprender a olhar. Antes de querer resolver qualquer coisa, antes de querer conversar, senta e olha. Aprenda a sentir a sensação de si mesmo. Né? Aprenda a sentar e sentir, mesmo que seja desagradável, não precisa ser agradável. Não importa se é desagradável. O assunto aqui ainda não é fazer a mente ficar boa. O assunto aqui agora é fazer contato com a mente como ela é. Não importa quão ruim seja. A mente é assim, então, ok, vamos conversar, vamos ficar juntos, vamos aprender a conviver. Né? Eu e essa mente horrível, vamos aprender a conviver um com os outros, um com o outro. Né? Aprenda a estar presente. Né? Depois que você aprender a estar presente, você não tiver mais ansiedade ou essa compulsão em tentar reprimir, em tentar fazer desaparecer, em tentar agredir aquilo que você não gosta em si mesmo, né? Quando você aprender a conviver, né, estar presente, conviver de maneira respeitosa com as coisas ruins que existem em vocês mesmos, né? Aí você pode, ok, agora nós estamos aqui, né, de maneira civil, respeitosos, eu não estou te agredindo, você não me agride, vamos conversar. E aí? O que você quer? Qual é o seu problema? O que você quer? Da onde você vem? Quem é você? Vamos conversar, vamos dialogar, gente. Vamos, né? De uma maneira respeitosa e com amizade. Fala, o que você quer? O que você quer de mim? Por que você está me atormentando? O que você quer? Da onde que você vem? Né? Aí você faz isso, aí sim começa a ficar divertido. Né? Se você mantiver uma atitude de amizade, uma atitude de humor, né? Até de bom humor, até que é divertido, não é tão chato assim. Até que é divertido, é interessante, é interessante. Principalmente quando começa a dar resultados, né? Quando você começa a enxergar as coisas, você vê as coisas se soltando bem na frente dos seus olhos, aquilo que antes estava apertado, solta. Era só isso? Era só isso. Então, aí você começa fazendo isso, né, no momento que você tem em casa, você senta em silêncio, não tem distrações, você não precisa sentar em meditação, gente, pode sentar numa cadeira normal, sentar no sofá, né? Se quiser uma sugestão, eu sugiro, faça isso no horário que ninguém está por perto, tipo de madrugada, acorda uma hora mais cedo e vai sentar na varanda, o tempo vai estar frio, vai estar um clima agradável, vai estar silencioso, né? Você pode sentar à vontade, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, né? Ou então à noite, quando todo mundo for dormir, né, você vai lá e senta um pouquinho, toma um cafezinho, toma um chazinho, relaxa e começa a fazer esse exercício, né? É uma coisa divertida, é agradável você fazer isso. Né? Quando você pega a manha, até que é bem divertido. Porque quanto mais você faz, mais agradável a sua mente fica, né? Mais pacificamente fica. Aquilo que antes era agressão se torna amizade, né? Até chega um ponto que você vira o jogo, né? Aquelas coisas que antes dominavam e agrediam, mandavam você fazer isso, mandavam você fazer aquilo. Você só dizia sim senhor, sim senhor, sim senhor. Agora o jogo vira, né? Elas vêm da opinião, você quieto, ela some, ela recua, né? Ela vem querer criticar, você só faz assim, ó, fora. E ela some, né? Fica agradável, né? A mente se reverte, você vira o jogo, né? Antes você era escravo, agora você passa a ser mestre, né? Agora a sua mente é domínio seu e não domínio dessas qualidades nocivas, né, na mente. Né? E aí isso vem com um monte de benefício, né? Só o fato em si, a mente já não é mais desagradável. Né? Estar sozinho já não é mais uma tortura. Na verdade, estar sozinho é extremamente agradável, muito mais agradável que estar com outras pessoas, né?
Principalmente se forem pessoas difíceis, pessoas chatas, pessoas complicadas, pessoas cheias de problemas, né? Muito mais agradável estar sozinho. Aí você caminha na rua, é agradável. Você sai na rua para caminhar, é agradável. Você vai passear, é agradável. Você vai tomar um café, é agradável. Você vai ficar em casa, é agradável. Você vai limpar a casa, é agradável. Né? As coisas tudo muda de perspectiva de maneira bem visível. Né? Então, não é nada muito complicado, sabe? É uma questão de... Não precisa ler demais, não precisa teorizar demais, não precisa ficar procurando frases feitas para resolver problema nenhum, sabe? É uma questão de você estar à disposição, né? Ter a disposição, a humildade de passar por esse processo. Né? Não importa quanto tempo demore, pode demorar o tempo que for, não importa. É uma coisa que vale a pena ser feita, sabe? E a partir disso, né, se você consegue esse nível eu nem vou chamar de nada demais, você conseguir esse nível de normalidade, você conseguir parar de ser esquisito e voltar ao normal, né? Um monte de outras coisas se tornam possíveis, né? Coisas que antes era impossível, agora se torna possível. Né? Uma pessoa normal tem muitas opções, né? Uma pessoa caótica e doentia tem muitas poucas opções. Né? Então, quando você consegue um nível razoável de normalidade, né, tem ainda mais as coisas, sabe, esse mesmo característica, né, da mente, né, de começar a ficar pior e pior e pior e pior de maneira exponencial, né? Também funciona no sentido reverso, né? A mente também consegue ficar melhor, 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 também exponencialmente. Né? É algo que só vendo para crer, né? Uma coisa que eu nem falo muito a respeito, que eu não acho que ninguém vai acreditar em mim. Mas veja por si mesmo, uma coisa começa devagarzinho, começa pouquinho, mas uma coisa chama a outra, chama a outra, chama a outra, chama a outra, daqui a pouco, né? A mente já está lá na frente, né? É algo que é um processo simples, é um processo natural, não precisa de muita filosofia, de muita teoria, de muito ficar pedindo bênção para os céus, fazendo ritual para ganhar energia, não tem nada a ver com isso, gente. É apenas bom senso. Né? Apenas bom senso e noção de ridículo. Bom senso e noção de ridículo, não tem muito mais que isso. Né? Se você dá a chance para sua mente olhar para as coisas, a maioria das coisas é bastante óbvia, né? O problema realmente é essa escuridão, né? Essa escuridão, então, nesse sentido, né, tá sempre se escondendo atrás do celular para se distrair, não é muito útil. Né? Porque por mais que isso lhe dê uma sensação de prazer, está escondendo a realidade. Né? Você está olhando para fora e não olha para dentro. Né? Então, se a ideia de largar o celular é muito assustadora para vocês, então eu vou largar o celular, mas eu vou substituir com alguma atividade real que seja agradável. Né? Pode ser fazer exercício, pode ser andar no parque, pode ser aprender a falar inglês, pode ser para ajudar numa obra de caridade, pode ser o diabo que seja, não importa, limpar a casa, sei lá, qualquer coisa. Encontre algo, né, que seja verdadeiro, né? Que vocês possam fazer, que lhe traga prazer, né? Que ao mesmo tempo ajude você a soltar esse vício, né? Da distração, né? E também o ato de fazer algo real com suas próprias mãos, né? Algo de verdade, não algo virtual, também ajuda você a desenvolver boas qualidades mentais, né? Que também vai ser útil, né? Quando você chegar nessa parte de sentar consigo mesmo, ter um bom estoque de boas qualidades mentais é bastante útil. Facilita muito o trabalho. O trabalho fica suave, né? Fica suave. É como se fosse lubrifica, né? As engrenagens na mente ficam lubrificadas. Né? Quando você chega num ponto de impacto, né? Um ponto que a mente trava, né? Aí você joga aquela boa qualidade, ela lubrifica e você consegue sair daquele ponto. Daquela coisa que estava travada, começa de novo a se movimentar. Né? Você não fica ali parado, empacado, né? Mesmo que tenha algum ponto mais difícil, você joga aquela boa qualidade, as engrenagens se lubrificam e você consegue mover adiante. Né?
Então é bom ter boas qualidades mentais. Não é bom viver uma vida covarde, escondida atrás de uma tela de computador, né? Você não faz nada, você não experiencia nenhum problema, você também não resolve nada, né? É só uma suspensão, né? Que nem uma droga, né? A pessoa realmente não resolve nenhum problema, ela fica ali só empurrando para frente o assunto, né? E o assunto não vai embora. O assunto, na verdade, ele vai apodrecendo ainda mais, porque em geral, o que as pessoas assistem no celular é violência, é ego, vaidade, arrogância, desdém pelas demais pessoas, orgulho de si mesmo, vaidade, desejo por bens materiais, inveja, ganância, medo, ódio, né? Então, mesmo que você está evitando o problema, mas por baixo dos panos você está alimentando o problema ainda mais. Todas essas más qualidades só aumentam o problema ainda mais, né? Então, o dia que você não tiver celular para olhar, por exemplo, o dia que você tiver bastante velho, não conseguir mais olhar o celular, não conseguir mais ouvir o som do YouTube, ou o dia que você falecer, você não vai ter mais mãos para segurar o celular, né? Você não vai mais poder apertar lá, eu quero ver o vídeo de não sei quem. Você não consegue porque você não tem mais mãos, né? Mas aquele caos mental que você acumulou durante a vida inteira continua presente e não tem mais nenhum lugar para se esconder, né? Você vai ter que... Você está totalmente nu perante o caos que você desenvolveu, acumulou, deixou acumular durante toda a sua vida. Você não tem mais onde se esconder. No dia que você morrer, não tem onde se esconder. Não tem mais como ligar o celular, não tem como ir no boteco tomar um refrigerante, não tem como assistir uma partida de futebol. Você está totalmente exposto, né? Então não deixe chegar a esse ponto, né? Não deixe chegar a esse ponto. Você pode testar isso tentando passar um tempo sozinho e ver o que acontece. Por ali você pode medir qual é o tamanho do caos da sua mente, né? E aí você começa, então, tendo enxergado isso, né, tendo enxergado esse caos, né, não volte para dentro do esconderijo, né? Saia e comece a trabalhar. Mesmo que você não consiga fazer muito inicialmente, comece devagarzinho, comece aos poucos, comece com paciência, humildade, perseverança. Aos pouquinhos você vai trabalhando, vai melhorando, né? Chega uma hora que cria embalo isso, né? Chega uma hora que a força maior está em direção a melhorar e não em direção a piorar, né? Quando você vai botar algo em movimento, né? Supondo o carro quebrou, né? Quem já teve carro velho sabe, mas quem nunca teve, não tem a bênção de ter essa sabedoria, né? Mas eu já tive um Gol 89 há muitos anos atrás, e mesmo naquela época já era velho, né? Eu sou monge faz 20 anos. Mesmo há 20 anos atrás, um Gol 89 já era carro velho, mesmo naquela época. Imagina hoje em dia. Então, o carro quebrava, você tinha que empurrar ele para pegar ele no tranco, né? Para pegar o carro no tranco. Sair do ponto parado até começar a caminhar é a parte mais difícil, né? Quando o carro já está em movimento, é mais fácil aumentar a velocidade do carro, né? O problema é ele estar parado, ele começar a se movimentar, ali que está o difícil. Depois que ele começa a se movimentar, você só vai aumentando, até que o carro tem velocidade suficiente para você pular dentro, né? E dar a partida, né? Então a mente também é assim, né? A mente, o começo é mais difícil, mas conforme você vai fazendo, vai ganhando embalo. Chega uma hora que tem tanto embalo que já fica bem mais fácil. Você só senta no volante e começa a dirigir o carro, né? Então é isso. Okay? Tem uma pergunta, alguma coisa?